A proposta do canal aqui hoje é a gente analisar a história de Lázaro e do homem rico. Está lá no capítulo 16 do livro de Lucas. Essa passagem ela começa a ser falada no versículo 18. Mas, como eu sempre falo, quando você vai analisar um texto, é importante que você leia o que vem antes para você entender a quem está sendo direcionado, se existem coisas ou parábolas anteriores que Jesus relacionou ao texto, porque geralmente as informações não estão só no texto, no caso, na história em si. Está um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois. Então, a princípio, o nosso foco está na história de Lázaro e do homem rico. Mas você precisa entender o contexto, então é sempre importante você ler um pouquinho antes, nesse caso hoje um pouquinho antes. Esse tema dessa passagem, ele é bem rico. E como se você já está acostumado a seguir aqui esse canal, você sabe que a gente sempre vem com alguma novidade, com alguma percepção que a maioria das pessoas não conhecem ou nunca ouviu. Então, como esse tema é extremamente profundo e tem grandes revelações, hoje eu vou propor a gente analisar esse texto nesse primeiro vídeo como se isso fosse um sonho. Vamos dizer que essa passagem que a gente vai ler falando de Lázaro e do homem rico fosse um sonho. Qual é a mensagem? O que é que tem escondido aqui de revelação através daquilo tudo que está acontecendo? Então, esse é o foco no vídeo de hoje, a gente analisar como se fosse um sonho. O que esse texto está nos falando? E eu quero ir além. Na verdade, existe aqui nesse texto, está sendo nos falado qual é o pecado do homem rico. Porque há uma separação para onde foi Lázaro e para onde foi o homem rico. E Lázaro foi para o lugar no seio de Abraão, no lugar dos que estão aprovados, e o homem rico foi para o lugar dos desaprovados. E aqui nesse texto está te contando o motivo, mas você precisa ler com atenção. Então eu te convido a dar uma leitura e você tem a ideia, você consegue imaginar qual é o motivo que levou o homem rico a ser levado para esse lugar de tormento? Porque está escondido aqui no texto, e eu vou te mostrar isso, mas fica comigo até o final. E por que a gente está analisando essa passagem que muitos chamam de parábola e outros falam que é uma história real? Porque geralmente nas parábolas de Jesus, os personagens não têm nome, mas aqui tem o nome de Lázaro. Então assim, sendo parábola ou sendo uma história real, ela carrega um alerta bem profundo de Jesus. E assim também os nossos sonhos costumam carregar alertas de Deus para nós. Deus nos chamando a atenção, mostrando, apontando coisas que precisam melhorar, coisas que estão erradas, e às vezes até coisas que nós fazemos certo. Então a gente vai analisar essa passagem como se ela fosse um sonho. Mas antes da gente chegar nesse ponto, eu te convido a se inscrever no canal, se não for inscrito, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like ou o seu dislike, e caso tenha uma dúvida, faça um comentário. Eu vou te propor aqui que a gente leia versículo a versículo e a história aqui do contexto é Lázaro, que era uma pessoa necessitada em vida, e um homem rico, um homem abastado, eles morrem e vão para o que é chamado Hades, que é um mesmo ambiente, que tem um vão entre eles, mas no mesmo ambiente. Lázaro, que em vida ele tinha poucos recursos, ele foi para o lado de Abraão, do seio de Abraão, foi aprovado. E o homem rico, que em vida tinha muitos recursos, foi no Hades para a parte de tormento, para a parte de quem não está aprovado. Então, esse é o resumo da história. Vamos então, de versículo a versículo, analisar, caso isso fosse um sonho, quais as interpretações, quais as possíveis mensagens eu consigo tirar aqui desses símbolos que estão sendo nos mostrados. E se fosse um sonho, como é que eu analisaria? Vamos começar então no versículo 19. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que despendia todos os dias da sua vida de forma regalada. A primeira coisa que tem aqui havia um certo homem rico. Essa pessoa não tem nome. Nesse contexto aqui, dentro do que a gente conhece da história, porque a gente já sabe qual é a história, o fato dele não ter nome quer dizer que ele não é reconhecido por Deus. Deus não sabe quem ele é. Deus não deu nem sequer um nome para ele. Então, nesse contexto, o fato de não ter um nome está falando que ele não é alguém aprovado por Deus. Sabe aquela passagem quando você chega no final dos tempos e Deus fala assim, mas eu curei no teu nome, eu falei em línguas e o Senhor vai falar, aparta de mim porque eu não te conheço?
É dentro desse contexto. Então, ele era um homem rico, um homem abastado, mas Deus nem sequer fala o nome dele. Ele não está na lista, ele não tem o nome do livro das pessoas salvas. Só que esse homem, ele se vestia de púrpura e linho finíssimo. Realmente, naquela época, o linho era algo muito caro, assim também como a cor púrpura. Era muito difícil de ser conseguida, de ser comprada, porque como era difícil você obter essa cor, era algo extremamente caro. Então esse homem era muito abastado. E nas escrituras, o linho, quem é que usava linho e púrpura? Principalmente o sacerdócio, mas não é necessariamente o sacerdócio que Jesus está falando aqui. As pessoas com muitas condições e com sacerdócio. Mas o próprio texto já está falando que ele era um homem rico. Então Jesus está falando das pessoas que têm condição. Então essas pessoas que têm condição, mas Deus não sabe nem o nome, elas se vestem bem. E o que a púrpura e o linho falam? Na Bíblia, nas escrituras, essas características da roupa, elas falam da pureza, da santidade. Tanto é que os sacerdotes, eles se vestiam de linho para falar dessa linhagem pura. E essa cor púrpura era só usada pelo sumo sacerdote, por ser algo tão raro, algo que realmente denota a importância da pessoa. Então, assim, esse homem em terra, ele era realmente um homem importante, um homem rico. Mas nesse contexto, como ele foi desaprovado por Deus, essa púrpura, essa cor púrpura, que fala da sabedoria, da opulência, da elevação espiritual, no caso dele, está falando exatamente o contrário. Que ele tem aparência de elevação, aparência de conhecimento, aparência de pureza, mas na verdade ele não tem nada disso. Como ele foi para o lado ruim, a gente analisa esses elementos do lado negativo. O versículo 20 vai nos contar de Lázaro. E aqui diz assim: e havia também um outro homem, chamado Lázaro, que coberto de chagas vivia a esmolar, e fora abandonado no portão de um homem rico. Então, Lázaro, a Bíblia está falando, havia também um outro homem, mas esse homem aqui, ele tem nome, ele foi aprovado por Deus, o nome dele é Lázaro. E esse homem, embora em vida ele padecesse, ele tenha sido abandonado exatamente na porta desse homem rico. Porque naquela época, as pessoas que não tinham recursos, elas tinham que sobreviver de alguma maneira. Então, elas sobreviviam esperando de quem tinha recurso. Então, Lázaro não tinha recurso e esperava que o homem rico fosse dar alguma coisa para ele. E Lázaro está falando que Deus é meu auxílio, Deus é o meu socorro, Deus me ajuda, Deus me auxilia. Olha só que interessante, Lázaro tem nome, Deus sabe quem ele é, Deus sabe também por aquilo que ele passava. E ele foi deixado abandonado, ou seja, aqueles que deveriam cuidar dele, os familiares dele, as pessoas que o conheciam, os seus vizinhos, quem era responsável por ele, o abandonou. E dentro da cultura das escrituras, da cultura judaica, quem era responsável pelos órfãos, pelas viúvas, pelos incapacitados? Não era o templo, não eram as igrejas, não eram os que tinham a lei, o sacerdócio, quem carregava a palavra, quem conhecia e seguia a palavra. Não eram essas pessoas responsáveis pelo nosso próximo? Esse homem foi abandonado. Mas aos olhos de Deus ele é reconhecido. Deus sabe o nome dele é Lázaro. E aqui já começa algo que Jesus está confrontando aqui, isso está nas entrelinhas. Naquela época, as pessoas criam que quem fosse abastado, quem fosse rico, era porque era abençoado, porque tinha aprovação de Deus. E quem era doente, quem era pobre, quem passava necessidade, isso era sinal de desaprovação. Que ou a pessoa ou alguém da sua família tinha pecado, então a pessoa merecia estar naquela situação. E por causa disso, por causa dessa crença, as pessoas se achavam no direito de não ajudar, de não dar suporte. E o que aqui Jesus está mostrando? Eu não vejo como vocês veem. O homem rico e o homem abastado, eu nem sei o nome dele. Mas o Lázaro que sofreu, esse teve meu auxílio. Esse foi para o seio de Abraão. Esse eu sei o nome, eu sei quem ele é. Então aqui Jesus já está combatendo isso, essa crença da época, que era algo muito comum. Sendo assim, Jesus já está falando que a pobreza não é sinal de desaprovação de Deus. Não é sinal de desaprovação e não é sinal de abandono. Assim como a riqueza não é sinal da aprovação de Deus e muito menos de salvação. Então essa é a primeira coisa que Jesus está expondo aqui quando ele está caracterizando esses dois personagens.
Ele está combatendo a crença da época. No caso aqui no versículo 20 está sendo falado que ele fora abandonado no portão do homem rico. Isso está falando o quê? Que ele foi deixado do lado de fora, que ele está às margens da sociedade. Está falando que ele está, ou seja, do lado de fora do portão do homem rico. O homem rico sabia quem ele era, estava na porta dele, mas ele não cuidou. Ele não olhou pelo seu irmão, ele não olhou pelo seu próximo. Ele ficou às margens da sociedade, mesmo estando a pouca distância de alguém que tinha recursos para ajudá-lo. Depois temos assim, que Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas que, porventura, viessem a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. E essa crença, ela era tão incrustada na época que não apenas o homem rico acreditava que o pobre merecia, que o pobre acabava que achava que merecia também. Afinal, todo mundo falava isso, ele não tinha feito nada de errado, mas talvez alguém, os seus pais. Então, nessa situação de enfermo, vulnerável, debilitado, ele ansiava pelas migalhas que caíssem da mesa, pela comida. Aqui está falando que ele era necessitado não apenas da comida, mas do aconchego, do consolo, do alimento espiritual. Ele não tinha nada que o consolasse. Isso está falando da pobreza no sentido não apenas da falta de recursos, mas ele precisava de comida espiritual, ele precisava ser consolado e ninguém se importava com a condição dele, ele estava à margem da sociedade. Aqui então está implícito que o próprio Lázaro, o homem pobre, ele se via indigno da sociedade, tanto que ele esperava migalhas, ele esperava o mínimo. E aqui no versículo 19 fala que o homem rico vivia de forma regalada, porque ele sabia que nunca ia acabar, ele se achava digno daquilo tudo. Então veja que aos próprios olhos o homem rico se achava grandes coisas, se achava digno, e aos próprios olhos Lázaro se achava indigno, inadequado e talvez até merecedor daquela situação. No versículo 22 nós temos que, e assim chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. O que está falando aqui? Que na verdade, a nossa recompensa, a recompensa verdadeira, ela está na eternidade. Que aquilo que a gente faz aqui na Terra vai determinar aonde a gente vai passar a eternidade. E aqui o homem Lázaro, ele foi buscado pelos anjos. Nesse caso, esses seres angelicais estão falando da aprovação. Não apenas os anjos, mas ele foi para o lugar onde está Abraão, o seio de Abraão, o lugar daqueles que foram aprovados. E o homem rico foi sepultado, ou seja, morreu. Tá vendo que o Lázaro, ele teve valor, Deus teve cuidado de vir buscá-lo e levá-lo até Abraão. O homem rico morreu. Tipo, agora o que eu tinha que fazer por você já foi. Isso aqui está implícito que o que a gente precisa fazer, o que a gente faz em vida, determina aonde a gente vai passar a nossa eternidade. Estando eles, então, no que a Bíblia chama de Hades, que é no lugar dos mortos, o que nós temos aqui? Mas no Hades, onde estava em tormento, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com os Lázaro a seu lado. Então, o que a gente consegue entender aqui? O fato dele olhar para cima já demonstra que ele está num nível inferior comparado a Lázaro. Então, ele tem que olhar para cima. Isso está falando de estar baixo, está inferior. Está falando realmente que ele está no lugar de desaprovado e que Lázaro, que está acima, está no lugar onde há aprovação. Isso é muito comum em sonho. Geralmente, quando você está em lugares baixos ou comparado a algum lugar, isso fala de uma questão, geralmente fala de inferioridade ou da necessidade de se humilhar perante Deus. E quem está no nível mais alto fala de elevação espiritual, fala de aprovação. E aqui está muito claro que ele está aprovado porque ele está junto com Abraão, falando de Lázaro. Então aqui já começa que no Hades, os dois estavam no Hades, mas em ambientes diferentes. E o homem rico, ele teve que olhar para cima, isso quer dizer que ele estava embaixo e ele teve que olhar para cima. Quando ele morreu, então ele começou a considerar as coisas espirituais. Olhar para cima também tem essa conotação de olhar, focar nas coisas espirituais. Agora que ele não tinha mais recursos, ele entendeu o valor e a importância das coisas espirituais.
No versículo 24, então nós temos que, então gritou, pai Abraão, tem compaixão de mim e manda a Lázaro que molhe com água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas. Ele estava, chamas aqui, está falando de tormento, de ser consumido, porque o fogo é aquilo que nos consome. Consumido pela própria consciência, vivendo o reflexo dos seus erros. Mas mesmo assim, ele ainda não perdeu a pose, manda a Abraão. Ou seja, Lázaro foi aprovado, ele está desaprovado. E ele, como rico costumava dar ordens, ele continua achando que ainda pode. Manda Lázaro. Veja que coisa, aqui também está implícito que ele conhecia Lázaro, ele sabia quem Lázaro era. Lázaro vivia à porta dele, ele tinha a consciência, ele sabia da condição de Lázaro, sabia até o nome de Lázaro e nunca se importou em ajudá-lo. Talvez os seus empregados dessem as migalhas para Lázaro. Mas agora que ele está num lugar de tormento, ele fala, manda Lázaro. Como assim manda Lázaro? Você não está mais em condições de mandar. A tua situação é outra. Então aqui já começa, já está implícito, já está subentendido o que acontecia em vida. Ele sabia que Lázaro sofria, que tinha dificuldades, que tinha problema, que estava no seu portão. Ele sabia até o nome de Lázaro. Mas ele em vida nunca se importou com Lázaro. E agora que ele morreu, ele reconhece que Lázaro é justo e pede que, já que Lázaro é justo, é alguém conhecido, que todo mundo sabia quem era, e todo mundo sabe que morreu, pede para ele voltar então. Aqui está implícito que ele reconhece que Lázaro merecia estar onde ele está. Também está implícito aqui que agora que ele está em sofrimento, que ele está em tormento, agora ele se lembra das questões espirituais. Ele se lembra que a nossa eternidade é determinada por aquilo que a gente faz em vida. E que ele está com medo agora do que aconteceu com ele, vem acontecer também com os familiares dele. Então o que ele fala para Abraão aqui no versículo 25? No entanto, Abraão lhe replicou, filho, recorda-te de que recebestes todos os teus bens durante a tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado, enquanto tu estás padecendo. Aqui então, nesse versículo 24, no versículo 25, está implícito qual foi o pecado desse homem. Você conseguiu entender o que aconteceu? Ele conhecia Lázaro, sabia das necessidades dele, mas ele não fez nada. O que diz Tiago 4,17? Refleti sobre isso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. E esse foi o pecado dele. Ele sabia da vida de Lázaro, conhecia o nome de Lázaro, a necessidade de Lázaro, deve ter passado por Lázaro várias vezes à sua porta, mas nunca fez nada para o ajudar. E não fazer o que é correto também é pecado. E foi isso que o levou para onde ele estava. É isso que Jesus está alertando as pessoas, é isso que Jesus está falando. Se você sabe que precisa fazer o bem, você tem recursos e você não usa teus recursos para ajudar o teu próximo, você está pecando. No versículo 26 a gente continua assim, Abraão falando. E além do mais foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar daqui para vós outros, não consigam, tampouco passem de lá para o nosso lado. O que está sendo falado aqui? Que não há comunhão entre céu e inferno, não há comunhão entre luz e trevas. Não existe mais essa mistura, essa situação de você mudar de status. É permanente. O que tinha para ser feito é feito em vida. E essa distância entre duas pessoas em sonho, ou um buraco ou um vale entre duas pessoas, vai falar assim desse distanciamento, dessa inacessibilidade, ou então de problemas de comunicação. E é isso que Abraão está falando para o homem rico. Não tem mais, não liga mais. Onde você está e onde está Lázaro, não tem mais comunicação. Então, esse vale, essa distância, esse abismo entre duas pessoas, vai estar falando sobre isso em sonho, da incapacidade de se comunicar, de algo que é inacessível, inalcançável. E nós temos aqui a resposta de Abraão, e eu quero ler o 27, o 28 e o 29. Diante disso, suplicou, Pai, então te imploro que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos.
Permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento. Contudo, Abraão lhe afirmou: eles têm Moisés e os profetas, que o ouçam. O que Abraão está falando aqui? Eles têm a lei e os profetas, eles têm a Torá, o Pentateuco e o Antigo Testamento, que naquela época o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda. Então, o que ele está falando? Ele tem a lei e os profetas. Eles não precisam de ninguém entre os mortos. O que eles precisam para a salvação, eles já têm, que é ler as leis e cumprir aquilo que foi deixado para eles. Então, assim, isso não vai acontecer, não é algo sobrenatural que vai fazer alguém se salvar. Aqui está implícito que aquele que mais é dado, mais é cobrado. Ou seja, eles tinham a lei, tinham acesso, tinham conhecimento à lei. Então, eles só apenas precisavam cumprir. Afinal de contas, todos os sábados, na sinagoga, a palavra de Deus ela era lida. Muitas das pessoas naquela época elas não sabiam ler, mas não tinha desculpa, porque a palavra era lida, era explicada, eles podiam aprender. Então, eles sabiam como se comportar e qual era o processo de chegar à salvação. E esse processo, que apontava para a salvação, que estava apontando para Jesus, estava na lei e nos profetas. Então, Abraão está falando para ele, a forma de você chegar até a salvação, os teus irmãos, os teus familiares, é através das escrituras. Mas o homem rico ainda insistiu, não estava convencido pelo que Abraão tinha dito a ele, e Abraão ainda responde mais uma vez, reafirma aquilo que ele tinha falado. Mas ele insistiu, o homem rico insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, certamente se arrependerão. Abraão, concluindo, lhe afirmou, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aqui tem muita coisa escondida que vai ficar no segundo vídeo. Mas para esse contexto aqui, está sendo reafirmado, dentro do mesmo contexto que já tinha sido falado por Abraão, eles têm a lei e os profetas. Fala, não, ele quer algo diferente, ele não quer concordar com o que Abraão está falando. Ele quer algo diferente e Abraão está falando, não. A base de tudo é a lei e aos profetas. Em resumo aqui, o que está sendo o que Jesus está falando. Que você saber fazer, saber o que é certo e não fazer é pecado. E isso te leva para o lado de quem não está aprovado. Que riqueza não é sinal de aprovação divina e a pobreza e a miséria não é sinal de desaprovação. E que se você quer ser aprovado por Deus ou se você não quer para esse lugar de tormento, você precisa conhecer e cumprir as leis. Porque esse é o processo para você chegar até Deus. Cumprir, ouvir, obedecer. E não adianta, Abraão está falando para ele, não adianta sinais sobrenaturais para alguém que não quer ver, porque nada vai acontecer fora do que foi escrito nas escrituras. Então é isso que Abraão está falando para ele. Que o que tem para ser feito, para ser falado, para ser mostrado para esse povo que conhece a palavra de Deus, está nas escrituras. E agora para a gente poder concluir essa passagem, ou concluir o nosso sonho, quando a gente já conseguiu entender, para quem? Para quem está sendo falado isso? Então a gente precisa entender, quando a gente está interpretando, uma das coisas principais e primordiais e primeiras a se fazer, é entender para quem é o sonho. E 99% das vezes, a maioria absoluta das vezes, os nossos sonhos são para nós mesmos. É Deus nos dando alerta. Isso a gente vê em todas as escrituras, através das mensagens de Jesus, das parábolas de Jesus. O tempo inteiro Jesus estava alinhando o seu povo, apontando o erro e direcionando eles para o caminho certo. Mas e aqui, nesse texto, como que a gente sabe para quem Jesus está dando esse alerta? No começo do capítulo 16, a gente tem aqui no versículo 1, e contou Jesus ainda aos seus discípulos. Ele tinha como auditório os discípulos, e Jesus vinha já de uma sequência de parábolas, ou seja, Jesus estava contando histórias. Havia um homem rico que mantinha um administrador, esse porém foi, ou seja, está contando para os discípulos. Mas também, aqui no versículo 14, tem outras pessoas que também são público de Jesus. E aqui diz assim, os fariseus, conhecidos por sua avareza, escutavam tudo e procuravam ridicularizar Jesus. Então, aqui está bem claro. Então, os fariseus, conhecidos por sua avareza. E o que o homem rico fez? Qual o problema do homem rico? Ele não foi avarento, ele não deu cuidado a Lázaro, ele tinha recursos, tinha condição, sabia da situação de Lázaro, conhecia Lázaro e não ajudou. Ele era rico, ele era muito rico.
Ele se vestia de linho e de púrpura. E ele foi avarento. Então, esse homem rico aqui, nesse contexto, são os fariseus. Jesus está falando essa parábola, esse alerta que Jesus está dando, é para os fariseus. Jesus está falando, olha, vocês vão parar no mesmo lugar desse homem rico. Eu nem reconheço vocês. Diante de Deus, vocês nem sequer têm nome. E aquilo que vocês acreditam que a aprovação de Deus sobre vocês é pela riqueza e pela opulência que vocês carregam, isso está completamente errado. Jesus está combatendo diretamente os fariseus. Quem eram os fariseus? Não eram aqueles que representavam a lei, que guardavam a lei, que ensinavam a lei, que eram os protetores da lei? Só que esses protetores da lei, eles estão exatamente agora deturpados. Eles querem alguma coisa, mas Deus está falando, vocês não estão reconhecendo o erro de vocês, mas vocês não conhecem tanto a lei, vocês não manipulam tão bem as escrituras, vocês não apontam tanto o dedo para os outros, falando do erro dos outros, e não se acham tão abençoados por Deus? Deus está falando, olha, não é assim. E Jesus ainda fala mais para eles. O que Jesus diz para eles no versículo 15? Jesus fala assim, ele, no caso Jesus, no entanto, lhes admoestou, vós sois os que justificais a vós mesmos à vista das pessoas. Todavia Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que as pessoas atribuem grande valor é detestável aos olhos de Deus. Jesus está diretamente com essa história combatendo e criticando o comportamento e a visão, a crença daquela época. Vocês estão falando que vocês são abençoados porque vocês são ricos e são abastados e que isso é bênção de Deus na vida de vocês. Mas Deus olha o coração de vocês e nem sabe o nome de vocês, não sabe nem quem vocês são. Então, essa história é uma crítica diretamente aos fariseus. E a forma que Jesus caracterizou o homem rico, falando de gastar desregradamente, a forma como ele se vestia, é exatamente a maneira que se descrevia os fariseus. O tipo de roupa, o dinheiro, a opulência, o gastar desregradamente, ou seja, regaladamente, ou seja, sem poupar dinheiro. Está falando que vocês veem o pobre e o necessitado e vocês não cuidam, que vocês são avarentos, porque era a responsabilidade do sacerdócio ou daqueles que estavam ligados à lei, ao ensino da lei, aqueles que tinham conhecimento eram responsáveis pelos necessitados. Dentro da estrutura que Deus criou, o sistema de Israel, não era para ver pessoas necessitadas, porque a obrigação de quem tinha condição era ajudar, dar suporte para eles. Mas quem deveria fazer isso está simplesmente, completamente ignorando e ainda mais julgando e condenando quem está naquela situação. Da mesma maneira que a maioria absoluta das falas, dos ensinamentos de Jesus era para nos alertar do nosso comportamento e para que nós nos alinhássemos, para que nós sejamos alinhados com as Escrituras, é exatamente isso que está acontecendo aqui. E a primeira coisa que a gente tem que fazer quando está analisando um sonho, entender se o sonho é sobre a minha vida ou se Deus está falando alguma coisa para alguém ou sobre alguém. Então, isso é algo bem importante. A gente só consegue desvendar esse mistério aqui e analisar esse texto quando a gente entende exatamente para quem isso está sendo falado. E quando a gente analisa que os fariseus têm exatamente as características desse homem rico, isso se encaixa, a interpretação fica perfeita, porque daí a gente sabe exatamente que aquilo que está sendo caracterizado naquilo que Jesus está ensinando se encaixam e são direcionados exatamente para os fariseus, que é sobre os fariseus que Jesus está falando. Então a mesma coisa acontece em sonho. Se o sonho é meu respeito, se sou eu que estou no sonho, ou tudo se refere a mim, ou toda ação está acontecendo ao meu redor, ou sou eu que estou fazendo, ou sofrendo a ação, todo sonho está acontecendo ao meu redor, o sonho é sobre mim. E daí, qual é a crítica? O que Deus está querendo me mostrar com esse sonho? Então, a primeira coisa é para a gente interpretar o sonho de maneira correta, entender para quem é, sobre quem é esse sonho. E aí, então, a gente consegue interpretar e chegar de forma bem assertiva no que Deus está falando. É um padrão de Deus, deixar alertas. E deixar alertas dos nossos sonhos. A maioria absoluta dos nossos sonhos são de alertas de Deus, porque a gente está se desviando do caminho. Esse vídeo hoje, ele foi o nível básico da interpretação. No próximo vídeo, o mesmo texto tem interpretação muito mais profunda
E eu tenho certeza que se você gostou desse vídeo de hoje, você vai adorar o próximo. Mas se você sonhou? E daí?